Olá, seja bem-vindo ao nosso último encontro, que eu vou te dar as ferramentas para que você utilize de forma sistemática uma interpretação para o eletrocardiograma. Então venha comigo, olha só, use essa sistematização para que nada passe despercebido. Então vamos lá, eu vou te dar 9 passos, 9 passos para que você possa cobrir o eletrocardiograma de maneira geral e dessa forma você consiga ver ali as principais alterações, tá? Então você que está aí comigo, profissional de saúde, se dedicou durante todo esse tempo estudando, vendo o nosso programa, cheque, né? Curso de habilitação em eletrocardiografia, chegou a hora agora de você pegar a receita do bolo para poder interpretar o eletrocardiograma. Vamos rapidinho aqui percorrendo esses passos. Quando nós olhamos o primeiro passo, se lembra? Identificação. A identificação do paciente. O nome do paciente, né? De cara, idade, o sexo, qual é o biotipo. Porque nós já vimos em aulas pregressas que tudo isso pode acabar causando alterações. Se eu tenho um indivíduo que é uma criança, se eu tenho um idoso, se eu tenho um homem, se eu tenho uma mulher, se eu tenho um indivíduo que ele é longilíneo, que ele é brevilíneo, que é normolíneo, nós temos alterações específicas. Muito bem, então esse é o nosso primeiro passo. Segundo passo é a padronização. Não esquecer da padronização da qualidade da técnica. Certificar-se de que o seu eletrocardiógrafo ele está calibrado de maneira adequada. Que ele está calibrado com a velocidade de impressão de 25 milímetros por segundo, maravilha, com uma amplitude de 10 milímetros por milivolt, né? Ou seja, o N igual a 10 milímetros por milivolt, para que isso não te dê alterações durante a interpretação do exame. Além disso, avaliar as possíveis interferências, que eu vou deixar para vocês como um conteúdo bônus, as principais interferências que podem ser geradas. Vai ter um PDFzinho para você sobre interferências, tá? Que podem ser geradas no eletrocardiograma, tá? Interferências relacionadas com possivelmente uma condição em que eu coloquei gel demais para fazer o eletrocardiograma, interferências relacionadas com tremores que podem aparecer, com filtros que eu preciso colocar de maneira adequada para utilizar no eletrocardiograma, tá? Então, muito importante lembrar isso. E outro detalhe, mau posicionamento de eletrodos. Então, pode ser que você tenha troca de eletrodos, então já checa de maneira adequada se realmente eu não tenho ali um eletrocardiograma com possível troca de eletrodos. Esse é o meu segundo passo. Vamos para o terceiro. No terceiro passo, nós iremos identificar, meu ritmo é sinusal, qual a frequência cardíaca? Duas coisas importantes. Então, primeira coisa, ritmo sinusal, para ser sinusal tem que ter onda P positiva em D1, D2 e AVF, arredondada, simétrica, sempre na sequência PQRST. São os 3 critérios importantes que nós temos. Para ser ritmo sinusal normal, frequência cardíaca de 50 a 100 batimentos por minuto. Calcula a frequência cardíaca, eu posso usar aquelas fórmulas se o ritmo for regular? Sem dúvida, a frequência cardíaca é igual a 300 dividido pelo número de quadrados grandes entre uma onda R e outra onda R. Ah, mas se eu quiser usar os quadradinhos pequenos, posso também? Pode também. 1500 dividido pelo número de quadradinhos pequenos entre uma onda R e outra onda R. Perfeito? Isso na duração ali do intervalo RR. E se for um ritmo irregular, John? Você lembra do método que a gente falou, faixa de 6 segundos, pegou a faixa de 6 segundos, contou o número de complexos QRS, multiplica por 10, você vai ter o valor da frequência cardíaca. Tranquilidade total. E aí o que é que acontece? Vou para o quarto passo. No meu quarto passo, nós iremos avaliar a onda P. Aí tu lembra que a gente falou, teve uma aulinha de sobrecargas atriais? Pois é. Olha lá, a onda T apiculada, aquilo pode ser uma sobrecarga de átrio direito. Onda P bífida, né, entalhada, pode ser uma sobrecarga de átrio esquerdo. Então você chegou a hora de avaliar isso, principalmente olhando as derivações D2 e olhando a derivação V1, que são derivações chave para isso aí. No meu quinto passo, o que é que nós iremos fazer? Olha para o intervalo PR, chegou a hora de ver se ele está normal. Qual é o normal do intervalo PR? 0,12 a 0,20 segundos, de 3 a 5 quadradinhos.
Ao avaliar o intervalo PR, você avalia, ele está curto? Ele curto pode estar associado ao quê? Pode estar associado a síndromes de precipitação, por exemplo, síndrome de Wolff-Parkinson-White, síndrome de Long-Ganong-Levine, e ele prolongado, ele aumentado, pode ser uma condição que se apresenta muito nos bloqueios atrioventriculares. Então você dá uma checada quanto ao intervalo PR nesse passo, meu passo de número 5. E aí eu vou na sequência, vou para o complexo QRS, meu sexto passo. Sexto passo a avaliar o complexo QRS. Olha a orientação, bora buscar o eixo do QRS. Lembra da nossa aula que a gente falou? Eu observo o que? As derivações D1 e eu observo a derivação AVF. Normalmente, se eu tenho QRS predominantemente positivo em D1 e AVF, eu sei que o meu eixo está fisiológico, de cara. Se você tem alterações, então você vai ter que analisar como é que está a polaridade do QRS, encontrar qual quadrante está o eixo. Quer entrar em mais detalhes? Encontra lá a derivação que apresenta no teu plano frontal o QRS isodifásico, que você sabe que o eixo está perpendicular a ela em relação àquele quadrante que você determinou onde o eixo estava. Então, como nós já fizemos isso na aula de eixo, olha o que eu estou fazendo aqui para você, um resumão de tudo. Muito bem, depois a duração do complexo QRS. Quando eu olho a duração do QRS, eu penso no quê? QRS alargado pode estar relacionado com o quê? Bloqueio de ramo que pode ser bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo. Derivações-chave para você pensar no bloqueio de ramo quando eu analiso. Lembra da regra que eu falei para você? Aquela regrinha lá relacionada com a seta do carro. Se eu vou entrar para a minha esquerda, então eu boto a seta para baixo. Então eu olhei para V1. Se o QRS está para baixo, alargado para baixo, provavelmente é um bloqueio de ramo esquerdo. Se eu vou entrar à minha direita, para onde é que eu jogo mesmo a seta? Para cima, né? Então eu olho lá para V1, se eu tenho um QRS positivo para cima, porém alargado, normalmente com aquele padrão de orelha de coelho, RS, R', o que é que acontece? Eu vou pensar em bloqueio de ramo direito, tá? Então, lembra desses detalhes. Eu penso nas sobrecargas ventriculares e aí eu posso usar os critérios que nós utilizamos para pensar na sobrecarga ventricular direita, sobrecarga ventricular esquerda. Tá com dúvida? Volta lá na aula, custa aí, volta, foca, pega os principais pontos, pega o material e dá essa detalhada. E eu penso também nas ondas Q, na possibilidade de áreas eletricamente inativas. Lembra que para ser área eletricamente inativa tem que estar em derivações contíguas, por exemplo, D2, D3, AVF, que enxergam parede inferior, por exemplo, D1, AVL, V5 e V6, que enxergam parede lateral, por exemplo, V1 e V2, que enxergam septo, V3 e V4 que enxergam parede anterior, V5 e V6 que enxergam a parede lateral, como a gente até já mencionou. Então é isso, busca esses detalhes. Então esse é o nosso sexto passo, eu analiso o QRS com mais detalhes. Bora para o sétimo passo, olha o que é que eu vou avaliar no meu sétimo passo? Segmento ST. Segmento ST, você tem que analisar ele muito bem, ver se não tem infradesnivelamento do segmento ST, se não tem supradesnivelamento do segmento ST. Lembrar que no contexto das síndromes coronarianas agudas, infradesnivelamento do segmento ST maior que 0,5 milímetros em derivações contíguas pode ser um indicador forte de isquemia. Além disso, você lembra também, vou adiantar para você, inversão de onda T também em derivações contíguas é fortemente suspeito de isquemia, está chegando pouco sangue naquela área. E o supradesnivelamento do segmento ST, aí você tem que lembrar que nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que supra é infarto agudo do miocárdio. Mas eu vou pensar em injúria cardíaca, em lesão cardíaca, é isso que eu vou pensar. Se for em derivações contíguas, paciente com clínica para infarto agudo do miocárdio, então está com supra em derivações contíguas, então vamos pensar na possibilidade de um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Então supra, aí você lembra dos critérios, a gente viu supra maior que 1 milímetro em geral na maioria das derivações. Em derivações contíguas, pelo menos 2 derivações contíguas, nós pensamos em lesão daquela
área, na maioria delas. Se lembra que eu tenho tolerâncias diferentes para V2 e V3, variando de acordo com a idade, variando de acordo com o sexo, que eu dei tudo isso para você lá em síndromes coronarianas agudas, no nosso módulo de síndromes coronarianas agudas. Então, tá com dúvida, volta lá, analisa esses detalhes que são imprescindíveis. Oitavo passo, onda T. Olha para a onda T. Vê a morfologia da onda T. Como é que ela está? Ela está invertida. A onda T está apiculada. Lembrei, pode ser uma situação de hipercalemia. Será que é isso? Então, olha esses detalhes. Lembra das ondas T cerebrais que nós falamos? Pois é, falamos aí recentemente sobre ondas T cerebrais. Podem estar presentes. Então, veja essa conformação. Se estão normais, se estão alteradas. Lembra que normalmente as ondas T elas são positivas nas derivações D1, D2 e de V2 a V6. D1, D2 e de V2 a V6. Normalmente as ondas T são positivas. Isso me lembra outra regra também lá do QRS, quando nós avaliamos a questão das ondas Q. Normalmente não tem onda Q, ou se ela estiver presente, ela é menor do que um quadradinho nas derivações D1, D2 e de V2 a V6. Não esquece disso, não esquece. E nós olhamos no nosso nono passo, para fechar o pacote ali, o intervalo QT. De maneira rápida, você pode marcar um complexo QRS, marca o seguinte, traça a linha média entre os dois e vê se ela vai cair depois da onda T. Caiu depois da onda T, normalmente você não tem intervalo QT prolongado. Maravilha, mas eu quero ser mais detalhista, mais minucioso, o que é que eu posso fazer? Você pode usar alguma das fórmulas, né, para calcular o intervalo QT corrigido, né, porque ele varia de acordo com a frequência cardíaca. Intervalo QT corrigido normal é até 0,45 segundos em homens, 0,47 segundos em mulheres e 0,46 segundos em crianças. Lembra disso. Algumas fórmulas, como a fórmula de Rogers, né, que é o QT corrigido é igual ao QT medido mais 1,75 multiplicado pela frequência cardíaca menos 60. Fica decorando isso, tem tabela, tem aplicativo para isso, você pode usar também, tá? Usa ao seu favor, né? E a outra fórmula muito conhecida é a fórmula de Bazet, para calcular o intervalo QT. Lembra de situações que prolongam o intervalo QT, fármacos, amiodarona, sotalol, drogas que são antidepressivos tricíclicos, cloroquina, itroconazol, antifúngicos, geralmente são drogas que prolongam o intervalo QT. Então guarda esses pontos que eles são essenciais. E depois você vai, obviamente, trazer ali o que você viu de alteração do seu eletrocardiograma, dando o nome do ritmo, trazendo o que aquele eletrocardiograma realmente ele apresenta, tá? Então, 9 passos bem simples para que você possa pensar nos possíveis problemas e cobrir o seu eletrocardiograma sem haver nenhuma dúvida. Então, basicamente é isso, nós ficamos por aqui, vai ter mais conteúdos bônus, vai ter simulação com uma plataforma de simulação que nós iremos utilizar para que você possa ver terapias elétricas de maneira mais adequada, práticas que serão gravadas para que você possa ver como é a execução de um eletrocardiograma dos derivações, o passo a passo, ventrículo direito, parede posterior, além disso terapias elétricas na prática também para que você possa ter a base para esse manejo. Nós ficamos por aqui, tá com dúvida? Deixa a sua dúvida aqui nos comentários para que você possa ser norteado e use e abuse do seu programa, do seu curso de habilitação em eletrocardiografia. Tamo junto, bora pra cima, porque foguete não tem ré.